Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico com o irmão Bruno. Quem vos fala é o vosso irmão Bruno, em nome de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, vocês que são inscritos no nosso canal, deixe seu like no nosso conteúdo, os comentários também. Vocês que ainda não são inscritos no nosso canal e está chegando agora, por favor, te peço, se inscreva, ajude no nosso canal. Também deixe o seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, nos ajude para que esses conteúdos de estudos bíblicos possam chegar até mais pessoas. Hoje eu quero falar com os irmãos acerca da armadura de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo do 10 até o 17. Vamos falar da armadura de Deus. A armadura de Deus, já começamos vendo aqui a pretextual, a epígrafe, acima do versículo 10 tem um nome, a armadura de Deus. Então, já podemos ver que não é no plural, é no singular. Não é as armaduras de Deus, mas é a armadura de Deus. Então, se é no singular, então sabemos que é apenas uma armadura, porque Deus é um só. Amém? Então, vamos iniciar a leitura que diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo, disse: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido ou vestido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Lemos aqui 7 versículos, do 10 ao 17, e nós começamos aqui no verso 10, quando o apóstolo Paulo, ele ensina, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui no versículo 10 já resume todo o propósito dessa passagem. Se fortalecer no Senhor. Como que eu e você que está vendo neste momento vamos se fortalecer no Senhor? A partir do versículo 14 é que nós podemos entender o que é esse fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Desde antemão, quero dizer para os irmãos que quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e deixe os comentários para conteúdos que os irmãos queiram que nós possa estar postando futuramente, tá bom? Como eu estava dizendo, como, na verdade, no início, eu comentei que é apenas uma armadura de um Deus vivo, de um Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. O próprio Cristo disse, Deus é Espírito. E mais importa que o adore em Espírito e em verdade. Então, ora, se Deus é Espírito, precisamos entender que a armadura de Deus não é física, não é carnal, sim, é espiritual. Então, como que podemos se revestir no Senhor? Como que eu posso me revestir de um Deus que é Espírito? Com a sua armadura espiritual. E esta armadura única, no singular,
que é espiritual, ela contém 5 peças. E se você não percebeu, nós lemos aqui as 5 peças que compõem a armadura de Deus. Vamos corrigir? Vamos ver? Do verso 14 em diante. O verso 14, Paulo diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos ou vestido o vosso lombos com a verdade. A primeira peça da armadura de Deus espiritual é verdade. Vista a camisa da verdade, vista o cinto da verdade, para que você possa viver uma vida em verdade. Quando Jesus Cristo ele quer explicar o que significa profundamente a verdade, ele nos leva lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se vestir de Jesus, viver conforme Jesus nos ensinou, praticando verdade. E ainda no verso 14, nós temos a segunda peça da armadura de Deus, que é a couraça e vestida a couraça da justiça. No verso 14, o que é couraça da justiça? Eu quero dizer para os irmãos que quando o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta à igreja que estava em Éfeso, né? Por isso que o nome da carta aos Efésios, que os habitantes que moram na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, se chamam de aos Efésios. Igual você que mora em São Paulo, aos paulistas. Você que mora em Santos, aos santistas, por exemplo, né? E etc. Então, como Paulo estava escrevendo a carta aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, ele escreveu aos Efésios, todos os habitantes daquela cidade. Ele estava dizendo, olha, vocês estão passando perseguição. Então, Paulo usa aqui termos militares para trazer um profundo conhecimento daquilo que o Espírito Santo, naquela época, no primeiro século, né, estava trazendo para ele de revelação. Veja que aqui, voltando um pouco, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Que século é esse? O que nós estamos hoje? Negativo. É aquele século que eles estavam naquele tempo. O primeiro século, quando essa carta foi escrita em nome de Jesus, né? Então temos que respeitar com toda a regra hermenêutica e exegese a palavra de Deus nos textos, observando os contextos, para não fazer pretexto de uma palavra que não é nossa e sim de Deus, né? E quando Paulo aqui fala vestido com a couraça da justiça, ele manda nós colocar a justiça em nosso coração. Couraça naquele tempo servia para os centuriões eles se vestirem e blindar, proteger o seu peitoral, né? Para que eles não fossem atingidos nos seus órgãos vitais, principalmente o coração. E aqui Paulo está ensinando, coloque justiça no seu coração. Praticando justiça, que você vai obter a misericórdia de Deus, né? No versículo de número 15, vem a terceira peça desta grande e poderosa armadura. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O que é isso? Em termos militares, soldados vai ter que usar sapatos específicos para a batalha, para a guerra. Nós somos guerreiros de Cristo. Nós somos soldados de Cristo, com um objetivo apenas, lutar, não contra o nosso próximo, como Paulo já diz aqui no verso 12, não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra seu irmão, nem contra a sua irmã que estamos lutando, é contra os príncipes das trevas, é contra os anjos decaídos, é contra os demônios, é contra batalhões de anjos decaídos,
é contra a nossa imaginação. Vamos dizer bem claro, profundamente falando, nos lugares celestiais. Aonde está esses lugares celestiais? A nossa mente. A nossa mente é um campo fértil, aonde a batalha espiritual ela acontece. E aqui Paulo fala: calcem as botinas, calcem a bota da preparação do evangelho da paz. Ande em paz um com os outros. Andar em paz um com os outros. Vamos repetir comigo. A primeira peça dessa grande armadura de Deus e poderosa é verdade. Segunda peça, justiça. Terceira peça, andar em paz com todos. Verso 16 vai nos trazer a quarta peça tremenda. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. A fé é a nossa quarta e poderosa peça para vestir esta completa armadura de Deus vivo. Aleluia. Veja que ele estava escrevendo uma carta para um povo que estava passando momentos difíceis de perseguições. E o apóstolo Paulo, ele instrui aqueles irmãos, ele exorta aqueles irmãos, ele adverte aqueles irmãos para que não se afaste da fé verdadeira, a fé genuína, em meio às perseguições, em meio às lutas, batalhas, a fé em Cristo. A fé em Cristo ressuscitado é o único propósito de Paulo quando ele escreve para os irmãos: olha, eu preciso que vocês permaneçam crendo em Jesus, porque com a sua crença e fé em Jesus, vocês vão conseguir vencer todos os dardos inflamados que o maligno lança contra a sua mente. No dia a dia, até nos tempos de hoje, nós vivemos no dia a dia com a nossa mente um pouco conturbada, com as lutas tanto de casa quanto de lá de fora, no trabalho, nas igrejas e etc. Temos lutas também em todas as áreas da nossa vida, mas é por isso que Paulo exorta: mantenha o escudo da fé, creia em Jesus, que ele já venceu por mim e por você na cruz. João 16:33 vai dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo falou isso para os seus discípulos no finalzinho das últimas instruções que Cristo estava dizendo para os seus discípulos antes de ser entregue por Judas aos pecadores. Então, meus irmãos, devemos tomar a quarta peça desta grandiosa e poderosa armadura de Deus, que é fé. Manter a fé em Jesus Cristo, porque na nossa mente, nesse campo de batalha espiritual, vai todo santo dia existir dardos inflamados do maligno, é pensamento, é desejos, é vontades, e Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então temos que seguir a Jesus, renunciar ao nosso querer, renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas paixões, às nossas vontades e se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Quinta peça e última desta armadura tremenda e poderosa é o que resume tudo o que lemos até agora. Está no verso 17 e é tremenda. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias! Capacete da salvação. O apóstolo Paulo, ele usa a palavra capacete, né? Ele usa o nome assim, vamos dizer assim, ele usa capacete porque ele está falando com um povo em meio perseguições, em meio a um momento de conflito, de batalha, de guerra. Ele tem que usar termos militares para que ele possa fazer com que aqueles irmãos que estão na cidade de Éfeso possam entender
né? O que ele quer que eles entendam. Então, ele usa capacete como termo militar para que os irmãos entendam. Coloque na sua mente apenas a palavra de Deus e coloque na sua mão apenas a espada do Espírito, o livro Bíblia, conjunto de livros, pergaminho sagrado, para que com ele você possa vencer as potestades e principados do ar. Eles estão todo o tempo ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar. Mas esta palavra não permite, porque nós temos esta palavra. A armadura de Deus é uma só e contém 5 peças que, unidas, forma um campo rochoso, a nossa fortaleza. É por isso que o salmista vai dizer que o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, porque no tempo da angústia precisamos se encher da verdade, colocar no coração justiça, andar em paz com todos, manter a fé em Cristo e ler, gravar na mente a palavra de Deus e tê-la na palma da mão para que possamos lutar contra todo o engano no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Você que ficou até o fim desse vídeo, se inscreva, se não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like e que Deus te abençoe e até mais um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém?